Vamos nessa, pessoal, tudo bem? Vamos para o terceiro assunto do nosso revisaço da banca SES Gran Rio. Vamos para o conteúdo de emprego da crase, beleza? Aqui não há muito o que se aprofundar em termos de crase. É o que geralmente as bancas cobram. Regra geral, a crase é junção de preposição mais artigo. Você tem que aprender os casos de crase proibida. E olha só, na maioria das questões, que é uma questão padrão que se repete na SES Gran Rio, é aquela questão que vai perguntar: marque a alternativa em que a crase foi empregada corretamente, certo? Geralmente, na maioria das questões, ele vai colocar exatamente nas alternativas o A mais verbo, o A mais plural, o A mais masculino, o A mais artigo indefinido, o A mais pronome indefinido, ou seja, ele vai colocar exatamente os casos de crase proibida. Então é bom porque, de repente, assim, de uma forma geral, você já elimina 3 alternativas indo por esse viés. Então é interessante também termos a ideia de que se a crase é junção de preposição mais artigo, o primeiro passo, antes de você ir para a regra da crase, antes de você identificar a regra propriamente dita da crase, você tem que passar por regência. Lembra que no vídeo anterior, né, a gente estudou regência verbal e nominal. O que é regência? É o emprego ou não de preposição. Então, primeiro você analisa a regência para depois analisar a crase. Então, sigam esse passo a passo, porque se a crase é preposição mais artigo, a preposição ela é validada pela regência. Então, vamos ver então aqui, vamos ver também aqui a primeira questão, que vai falar assim, ó: o emprego do acento de crase na palavra em destaque está de acordo com a norma padrão. No caso, eu não destaquei, esqueci, nem tinha percebido. Ele está falando o quê? Sobre a crase, né? Eu tenho aqui, ó, o A aqui, o A aqui, o A aqui, A aqui e o Azinho aqui. Então, ele está se referindo a este A aí, beleza? Então, vamos aqui observar o seguinte, como eu mencionei para vocês, eu tenho aqui a regra de crase, né? Regra geral de crase, que é junção de preposição a mais artigo definido as, certo? Essa preposição, como eu mencionei, ela vem da regência, certo? Vem da regência. E o outro a, ela vem do substantivo. Então, vou ter o quê? Junção de preposição mais o quê? Mais o artigo. Então, eu tenho aqui, ó, a preposição, ela é exigência do termo regente. Neste caso aqui, o termo regente é a origem, é o termo que exige a preposição. Esse termo regente pode ser um verbo ou pode ser um nome. Daí é onde a gente tira a ideia de regência verbal e de regência nominal. O artigo, ele é exigência do termo regido, que é o quê? Substantivo feminino, certo? E a crase, no caso, ela é utilizada para atender a regência do verbo ou nome, tá bom? Então, eu tenho essas considerações iniciais a respeito do emprego da crase, né? Junção de preposição mais artigo. A preposição vem da regência e o artigo vem da morfologia, né? De substantivo feminino. Tranquilo? Então, essas aqui são as considerações iniciais. Vamos falar, então, da regra geral, né? E, então, nós vamos seguir aqui o passo a passo, né? Nós vamos seguir aqui o passo a passo em relação à regra geral. Primeiro passo deles é, analise se o termo regente exige a preposição a. É o primeiro passo. O termo regente, ele exige preposição? Fundamental isso.
O segundo passo é o método que eu chamo de confirmar. É para você confirmar que a crase é aquela que você substitui a feminina pela masculina. Então, se antes da palavra masculina aparecer somente o ois, não ocorrerá crase, ó, não vai ocorrer crase antes da palavra feminina. Mas, se antes da palavra masculina apareceu ao ou aos, ocorrerá. Esse método, ele comprova que você tem no masculino a preposição a mais o artigo o. Então, se no masculino você usa essa expressão aqui, ao, no feminino você vai pôr o quê? O sinal indicativo de crase, que é exatamente para demarcar que nesta crase aqui existe a preposição a mais o artigo as. Aqui eu chamo de que? Regra do cachorro. Substitua a feminina pela masculina. Se você latir, haverá o emprego da crase. Lembrando que é fundamental seguir o passo a passo. Primeiro, eu analiso a regência. Segundo, eu faço a substituição devida, beleza? Então, eu faço a substituição devida. Então, quando você pega, por exemplo aqui, encontrei a aluna, o primeiro passo é, eu vou analisar o quê? A regência de encontrei. E aí eu verifico o quê? Quem encontra algo ou encontra alguém. Ou seja, o verbo encontrar aqui é um verbo que não exige preposição. Se não exige preposição, tem tudo para que não ocorra crase, né? Porque a preposição ela é algo essencial, né? Quando eu substituo aqui a aluna por aluno, verifica-se que eu usei o quê? Encontrei o aluno. Então, este a que está aqui, ele é tão somente o quê? Artigo de aluna, né? Ó, a aluna, o aluno. Esse a que não se verifica o quê? Preposição mais artigo. Aqui, conheci a mãe da aluna. Ó. Quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece o quê? Conhece alguém. Então, o verbo ele não rege o quê? Não rege preposição. Quando eu substituo mãe por pai, né? Substituir o feminino pelo masculino, eu verifico que este a é tão somente artigo. Conheci a mãe, conheci o pai da aluna. Agora, atento à aluna, ó. Quem está atento a, refiro-me à aula, quem se refere a. Então, você já verifica que nos dois últimos há a exigência de quê? Da preposição a. Significa, então, que a crase pode ocorrer. Como eu validei aqui a regência, agora que eu vou validar a crase, que é, vou trocar aluna por aluno e observe que eu uso o quê? Atento à aluna, atento ao aluno. Então, atento rege preposição a, aluna, que é um substantivo, aceita o artigo. Então, na junção dos dois, haverá o emprego da crase. Refiro-me à aula. Quem se refere a. Veja que a aula aceita o artigo, né? A aula. Quando eu troco aula por aulão, eu vou dizer refiro-me ao aulão. Então, essa aqui é a regra que você vai abordar, principalmente para a identificação da crase. Tranquilo? Vamos observar também, e a FGV cobra muito esses caras, que é o quê? A crase proibida, né? Em que você tem o A no singular, ó, o A no singular, e à frente dele você tem, ó, masculino. A mais masculino. Quando você tem, ó, artigo indefinido. Quando você tem a mais plural. Quando você tem a mais verbo. Quando você tem a mais pronomes indefinidos.
A mais pronomes pessoais. Quando você tem o a mais este, essa, esta, isso e isto. Quando você tem o a entre palavras repetidas. Quando você tem o a antes de quem, antes de cujo e antes de cuja. Então o trabalho é de vocês lembrarem desses caras, certo? Aqui não haverá crase, mesmo que haja a regência da preposição a. Por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Por exemplo, se eu digo para vocês aqui, ó, vou à festa. Como é que eu identifico aqui? Eu identifico assim, ó. Ó, eu identifico aqui. Quem vai? Vai a, rege preposição a. Festa, aceita o artigo, né? Ó, aqui vai haver o quê? Vai haver a crase. Vou à festa. Vou à festa. Se eu trocar festa por jogos, eu vou falar, ó, vou aos jogos. Certo? Ok? Mas, se aqui eu colocar, por exemplo, ó, vou a uma festa, já não vai haver crase por conta do uma. Se eu colocar aqui, vou a essa festa, já não vai haver crase em virtude do essa, ok? Se eu falo, vou a alguma festa, já não haverá crase por conta do alguma. E se eu digo vou a festas, também não haverá crase. Então, quando você diz aqui, ó, vou a uma festa, você tem o a mais artigo indefinido. Vou a essa festa, você tem o a mais pronome demonstrativo. Lembrando, pessoal, que os pronomes demonstrativos que não recebem crase são os que não são introduzidos pela letra A. Ó. É o esse, este, essa, esta, isso e isto. É diferente do aquilo que tem o A, do aquele que tem A e do aquela que tem A. É diferente. Esses caras aqui, ó, podem ter. Eu vou falar já já para vocês sobre eles. Beleza? Então tem um aqui, ó, a mais demonstrativos. Vou a alguma festa. Eu tenho a mais o quê? Pronome indefinido. E aqui, a festas, eu tenho o quê? A mais plural. Esse a mais plural é fundamental entender que este a é no singular e a palavra à frente é no plural. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, não há crase antes de plural. A regra não é essa. Não há crase quando o a está no singular e o termo à frente está no plural. Fica atento a isso. Ó. É a festas. É o a no singular e festas no plural. Por isso aqui, por essa ideia de crase proibida, olha só aqui, por exemplo, olha a questão aqui, ó. Olha a letra A. Não há crase, ó. Há olhos vistos. Olhos é masculino, ó. Não vai haver crase. Olhos formou o quê, ó? A mais plural, tá vendo, ó? Então, por duas regras, a gente elimina que não há crase na A. Por quê? A olhos formou A mais plural e formou A mais masculino. Não há crase na letra B porque eu tenho A mais masculino. Entende? Ó, cargo. Qual é o artigo de cargo? É o. Então, ó, a preservação ficava a cargo dos órgãos. Ó, A mais masculino. Quando eu pego aqui, ó, na letra D, não há crase aqui por conta de quê? Ó? Por três regras. Todos é masculino, não há crase antes de masculino. Formou A mais plural e formou A mais pronome indefinido. Anotem isso no material, porque isso aí vocês podem usar como material de revisão, beleza? E na letra E, não há crase o quê? A mais verbo. Tá vendo?
Então, por eliminação, ó, que é o melhor método que você vai fazer na sua prova, a resposta da questão 1 é a alternativa de letra C. Tá bom? Então, a B, D e E eu elimino pela regra geral de crase o quê? De crase proibida. Tranquilo? Na letra C, a crase ocorre na letra C por se tratar de uma locução adverbial. A crase ocorre na letra C por se tratar de uma locução adverbial. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos lá. Essa regra geral que você acabou de ver, ela envolve o que? O emprego da preposição. Vamos lá então entender o seguinte, ó. Vamos entender. Locução, ó. Locução adverbial feminina. Então já descarta locução adverbial masculina, não há crase. Vamos compreender como é que funciona, tá bom? Locução significa a junção de duas ou mais palavras. Duas ou mais palavras. Adverbial é porque a locução, ela representa semântica. Semântica de tempo, semântica de modo, semântica de lugar, principalmente, certo? Então a regra é clara. Locução adverbial feminina, crase é igual a crase obrigatória, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se você fala assim, ó, comprei à vista. Perceba que à vista é uma locução, certo? Ela representa o modo como você comprou, então vai levar a crase aqui. Então, qual é o motivo de haver crase aqui? Locução adverbial feminina. Tranquilo? Ah, professor, mas o verbo não rege preposição. Não rege. A ocorrência de crase em locuções adverbiais femininas dispensa análise da regência. É um dos casos que foge à ideia geral. Observe que se eu falasse assim, ó, comprei a prazo já não recebe crase porque, ó, permanece sendo o modo, comprei a prazo, não recebe crase porque é masculino. Bom? Então fique atento em questões que remetem à locução adverbial. Revisa o conteúdo, tanto pode esse tópico ser cobrado em morfologia, como em sintaxe. Vale salientar o seguinte, ó, a locução adverbial em sintaxe, ela vai ser chamada de adjunto adverbial, certo? Locução adverbial é uma análise morfológica, adjunto adverbial é uma análise sintática. Então, se ele perguntar assim, qual é a classe morfológica de à vista? É uma locução adverbial. Locução é morfologia. Se ele pergunta a função sintática de à vista, a resposta será o quê? Adjunto. Tá bom, pessoal? Então, quando você vem para a questão, para a gente fechar a questão 1, ó, os moradores fizeram obras à revelia da legislação. A revelia, no caso aqui, representa o quê? O modo como os moradores fizeram a obra. Então vai haver o quê? Ó? Vai haver a crase aí. Qual é o motivo? Locução, o quê? Locução adverbial. Beleza? Então a gente revisou regra geral de crase, como é que você mata, crase proibida e locução adverbial feminina. Tá bom? Vamos para a 12. A 12 diz assim, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada. Obrigatório na palavra destacada. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, a sofrer, não pode haver crase porque eu tenho o a mais o quê? O a mais verbo, né? A mais verbo
A crase é proibida, então não pode haver crase aí. A ser ocupados, eu também tenho o a mais verbo, então a crase aí ela é proibida, beleza? Tranquilo, deixa eu ver aqui, beleza, certo? Aí vamos para cá, gente. Qual desses termos, para as pessoas que vivem, como a forma de transporte. Veja que a resposta da 12 é a alternativa pela regra geral, os governos devem buscar soluções adequadas, o que são adequadas a algo, a alguém. Adequadas às necessidades, olha os dois as aí. Então, adequadas, rege preposição a, aí eu tenho uma questão de necessidades. Se eu trocar necessidades por desejos, para a gente confirmar, como é que eu vou ler essa frase? Os governos devem buscar soluções adequadas, adequadas aos desejos das pessoas. Então, confirma exatamente o que? A regra geral, preposição mais artigo, certo? Quando eu substituir necessidades por desejos, eu li adequadas aos desejos. Por isso que a resposta é a alternativa de letra E. Beleza? Deixa eu falar também de outra coisa aqui. Outra ideia bem bacana aqui para vocês. Olha só. Se você tiver preposição, mais o AAS, a crase, ela vai ser proibida. É claro que dentro dessas duas preposições, exceto a preposição a, que você sabe que vai originar a crase, e a preposição até. Então, se você pega um AAS que venha após uma preposição, por exemplo, saiu com as amigas, certo? Foi para a praia, certo? Falou perante a juíza. Não haverá crase. Porque, gente, saiu com alguém, foi para algum lugar, falou perante. Então, isso aqui é uma preposição. Isso significa, pessoal, que quando vem uma preposição antes do AAS, não pode haver crase aqui, porque a preposição que está sendo exigida não é a preposição a, é outra preposição. Entendeu? Aí quando você substitui, saiu com os amigos, você disse hoje, foi para a praia, foi para o rio, falou perante a juíza, falou perante o juiz. Então, mais uma observação aí importante. Preposição mais AAS, que não seja a e até, crase proibida por uma razão bem óbvia. A única preposição que vai originar a crase é a preposição a. É isso? Ah, professor, e essa preposição até? A preposição até, se você for aprofundar, vai ser um caso de crase facultativa. Então, quando você fala, vou até a praia. Então, com a presença do até aí, a crase, no caso, vai ser opcional, né? Vou a algum lugar, no caso. Entendido? Beleza? Então, para as pessoas. Você sabe que como eu tenho esse para aqui, eu sei que o as vai ser sem crase. Se eu trocar, eu vou falar, para os homens. Para os homens, sem nenhum problema. Beleza? Olha C. O automóvel acabou por se confirmar como a forma. Tem o como aqui. Não está tendo a exigência
preposição a pode se confirmar como a forma de transporte, como o meio de transporte. Veja que se eu trocar forma por meio, eu vou ler, ó. O automóvel acabou por se confirmar como a forma de transporte, como o meio de transporte. Você não disse o meio de transporte. Beleza? Então essa 12 é letra E a resposta. Ok, pessoal? Então anota aí. Tira print, revisa o conteúdo. Vamos para a próxima. A próxima diz assim: o acento grave marca na escrita o fenômeno da crase. Isto é, representa a fusão de dois A. Dessa forma, o acento indicativo da crase está corretamente empregado. Vamos olhar, ó. Não há crase em quê? Em A mais quem. A mais quem, A mais cuja e A mais cuja. Lembra que eu disse para vocês? Certo? Vamos lá também observar. Ensinaram a ela. Eu tenho o A mais o quê? O A mais pronome pessoal. Não há crase. Referimos-nos a toda a raiva. Também não há crase, porque toda é o quê? Pronome indefinido. Então, ó, casos de crase proibida, né? Aí vamos lá, pessoal. Fica atento, porque lembre que eu disse assim, o primeiro passo, né, para se fazer para confirmar crase é analisar a regência. É assim? Vamos observar a letra A. Meu sonho é conhecer a Paris dos romances. Observe só que quem conhece, né, ó, quem quer conhecer, no caso, quem conhece algo ou alguém. Então, este verbo aqui, ele não rege preposição. Deixa aí. Restringe-me aquilo. Quem se restringe a. Qual é a diferença da A para C? Na A, não rege preposição. Na C, sim. Na C, há a exigência da preposição. Então, vamos para cá para a gente trabalhar a crase nos pronomes demonstrativos, né? Lembra que eu disse lá, vamos voltar aqui. Eu disse aqui, ó, não há crase em esse, este, essa, esta, isso, isto, certo? No entanto, aquilo, aquele, aquela, por terem o A na palavra, podem haver crase, né? Eles podem ter. Então tá aqui a regra. Primeiro passo, né? Ó, vamos entender, pessoal, vamos entender. Sempre que eu uso aquilo, eu já uso o quê? Um A. Sempre que eu uso aquele, eu já uso um A. Sempre que eu uso aquela, eu já uso um A. Concordam comigo? Sim? Beleza. O que é que falta então para que haja crase? Preposição a. Então, ó, para haver crase, basta haver preposição a. Por quê? A preposição a exigida se juntará com a de aquilo, com a de aquele e com a de aquela. Então, observe só aqui, ó. Primeiro passo. Analise se o termo regente exige a preposição a. Esse primeiro passo aqui, se houver a preposição a, por si só, já confirma que vai haver crase. Já confirma. Esse segundo passo aqui é para confirmar se eu consigo substituir aquilo pelo a isso, se eu consigo substituir o aquele pelo a esse, se eu consigo substituir o aquela por a essa. Se na substituição aparecer o a em a isso, a esse e a essa, aqui haverá crase. Haverá a crase aqui. Então, primeiro passo, exige a preposição a. Segundo, a crase ocorrerá se for possível a substituição de aquilo, aquele e aquela por a isso, a esse e a essas. Tranquilo? Então, quando você pega aqui dois exemplos simples, ó, assisto aquele jogo, ó, o assistir está no sentido de ver, rege a preposição a.
Se exige A, já vai haver crase. Se eu for substituir, eu vou falar como, ó, assisto a esse jogo. Assisto a esse jogo, né? Olha a outra. Não mais me submeto. Não mais me submeto a algo ou a alguém. Rege preposição a. Vou trocar. Desculpa aqui, é aquela. Vou trocar aquela por a essa. E aí eu vou falar. Não mais me submeto a essa humilhação. Então, primeiro passo, regência. Segundo passo, substituo a feminina pela masculina. Por que a resposta da 13 é a letra C? Porque aqui você tem, ó, restrinjo-me. Quem se restringe a. Rege preposição a. Vou trocar aquilo por a isso. Consigo trocar? Restrinjo-me a isso que ficou combinado na reunião? Consigo. Ou você vai ler restrinjo-me isso. Você não vai ler só o isso. Você vai ler a isso. Por isso que haverá crase. Beleza? Aí você vai dizer assim, ah, professor, e a letra A? Conhecer a Paris dos romances. Como eu falei, o verbo conhecer, ele não exige a preposição. Ele não está exigindo a preposição a. Tá bom? Mas vamos entender por quê. Paris é um nome de lugar. Então vai seguir o quê? A regra de quê? Do que chamamos de topônimos. Então preste atenção. Primeiro passo, topônimo é nome de lugar. Então essa regra aqui você aplica a lugares. Primeiro passo, analise se o termo regente exige a preposição a. Segundo passo, eu vou analisar o lugar em relação a dois verbos, que é o verbo vir e estar. Neste caso, ó, se aparecer, se você fala vinde, estive em, vai ser sem crase. Vinda, estive na, vai ser com crase. Tá bom? No entanto, este método aqui é o passo 2. Qual é o primeiro passo? Regência. Então, de cara, logo nessa questão 13, eu não posso pôr crase em Paris dos romances, porque primeiro eu parei, analisei a regra, a regência de conhecer e vi que ele não rege preposição. Se ele não rege preposição, não haverá o emprego da crase aí. Vamos entender mais. Vamos entender mais a regra. Vamos lá. Então, se eu digo vinde, estive em, não haverá crase. Se eu falo vinda, estive na, haverá. Há uma regra também que diz assim: se o nome do lugar, se o topônimo estiver determinado, ocorrerá crase. O que é que eu bato muito na tecla aqui com os meus alunos, com vocês? Não analise primeiro a regra da crase, primeiro vem a regência. Lembra que eu falei no início? Porque se você pega aí Paris dos romances, você vai ver que dos romances determina Paris. Então, pela regra de crase, haveria crase em Paris, por Paris estar determinada. Mas a análise de determinante vem depois de quê? De primeiro você validar. Então, se você cria isso na cabeça, primeiro regência para depois crase, você vai conseguir melhorar as suas assertivas aqui. Então, dos romances, mesmo determinando Paris, não haverá crase em Paris, porque o verbo conhecer, ele não rege preposição. Haveria crase se ele tivesse dito vou a Paris, 2 romances. Aí sim haveria, porque ó, quem vai a, haveria regência, dos romances determina Paris, aqui sim haveria a crase. Então vamos ver aqui, ó. Retornaria, ó.
quem retorna, ó, retornaria a São Paulo. Quem retorna, retorna a. Aí eu vou para o passo 2. Eu vou falar, ó, eu vim de São Paulo e estive em São Paulo. Então, São Paulo aqui é o quê? Tem crase, certo? Irei. Eu irei a algum lugar. Rege preposição. Irei a Paraíba. Eu vou falar como? Vai, fala para mim. Eu vim da Paraíba, eu estive na Paraíba. Então aqui vai ser o quê? Com crase. Ah, Edson, está determinada. Espanha foi determinada. No entanto, ó, conhecer aqui não rege, né? Ó, conhecer algo, conhecer o quê? Conhecer alguém. Então aqui é sem crase. Tranquilo? É diferente se você tivesse dito vou à Espanha das Douradas. Então olha só que isso aqui não é qualquer banca que cobra essa pegadinha com nomes de lugar. E a banca SES Gran Rio ela cobrou, certo? Então fique atento com essa diferença aí, de uma para outra. Tranquilo? De uma para outra. Ok, né? Vamos para a próxima então. Ficou aí entendido? Letra 13, letra C a resposta. Ok. Vamos para a próxima. Questão 14 aí, ó. 14 diz assim. Em português, o acento grave indica a contração de dois A em um só, em um processo chamado crase, e está corretamente empregado em. Vamos lá? Olha a letra A. Verei a política de outra forma. A partir daquela conversa, não há crase aqui porque eu tenho A mais o verbo, certo? Aqui na letra C, ó, assistimos, rege A. Assistimos a apresentações. Cuidado, porque aqui você está diante, ó, de um A mais plural. Ó. Assistimos a apresentações inflamadas. Então aqui, ó, não pode haver crase aí, não. Não pode haver. Assistimos a apresentações. Lembra dessa regra. O A no singular, palavra à frente no plural, não haverá crase. Aí eu tenho aqui, ó, em referência àqueles pensamentos, ó. Essa aqui é a resposta correta, ó. Em referência a algo, então referência rege preposição. Aí eu tenho aqui o aqueles. Quando é que aqueles tem crase? Quando você consegue substituir por a esses, ó. Veja que nesse exemplo eu consigo, ó, em referência a esses pensamentos. Em referência a esses pensamentos, o aqueles aqui vai ser com crase. Então eu tenho preposição exigida por referência, mais eu tenho a preposição a exigida por referência, conseguir trocar aqueles por a esses, então vai haver o quê? Haverá a crase aí. Essa é a resposta, certo? Aí você vai me perguntar assim, professor, e a letra B? Daqui a 2 horas. Vamos lá? Entender como é que funciona? A versus A. Como é que tinha lá? Espera aí. Como é que tinha aqui? Espera aí. Tem assim, né? Vamos lá. Vamos entender aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, A versus as. Ó, vamos entender. Esse A aqui, ó, você usa para o quê? Para passado. Tranquilo? Aqui você usa para futuro. Aqui você usa aqui você usa para demarcar hora exata.
Então, passado, certo? Passado, futuro e hora exata. Então, se eu falo assim, ó, estudei há 2 semanas. Então, eu usei corretamente o há, ó. Eu estudei há 2 semanas, remetendo aqui a tempo passado, tranquilo? Estudarei, ó, estudarei daqui a 2 semanas. Então aqui, ó, vai ser sem a crase, né, ó. Estudarei daqui a 2 semanas, então eu tenho aqui, ó, passado. Eu tenho aqui o que, ó? O presente, é assim? E eu posso falar, ó, estudei às 2 horas. Às 2 horas aqui vai receber crase pela relação de quê? De hora exata. Ó. Estudei às 2 horas. Às 2 horas, remetendo o quê? A ideia de hora exata. Bom? De hora exata. Ok? Ok. Aí, olha só. Vamos para cá. Ó, daqui a 2 horas, errado a crase aqui, né? No caso aqui, você está usando o quê? Verbo no futuro. Não é assim? Verbo que? No futuro. Em relação à letra C, professor, se a frase fosse as apresentações, aí sim aqui haveria crase. Porque perceba, assistimos rege A e apresentações aceita qual artigo? Artigo as. Então vai haver crase. Beleza? Então vai haver. Ok? Ok. Estudei às 2 horas. Aqui também poderia remeter a ideia de tempo passado, né? Deixa eu trocar aqui. Estudarei às 2 horas. Eu vou estudar às 2 horas. Tanto faz, né? Porque o que você deve observar é isso aqui, ó. Hora exata. Essa hora exata é a hora do relógio. Então é 2 horas da tarde, é 2 horas da madrugada. Eu vou estudar às 2 horas, no caso você vai estudar às 2 horas da tarde, vai estudar exatamente nesse horário. Bom, vamos lá para o próximo aqui. Na letra E, eu tenho o seguinte, ó. A política, a qual não quero mais em minha vida, causou-me muitos problemas. Aqui eu tenho a crase no pronome relativo a qual. Como é que vai funcionar a crase nesse cara? Olha só, crase no pronome relativo a qual e no pronome relativo às quais. Como é que funciona em relação a esse cara? Então, ó, a ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e às quais depende do termo regente que vem à frente do pronome. Então, como é que vai funcionar aqui? Você vai usar nessa regra aqui, deixa eu voltar lá para a regência para vocês observarem. Lá em regência, deixa eu ver se a gente trabalhou isso aqui, ó. Lá no conteúdo de regência, não foi? E foi o quê? A volta nos que não foram. Quando um verbo exige preposição, a preposição volta para antes do pronome relativo, não foi assim? Foi. Foi assim. Então aqui, confirmando a crase no a qual e as quais. Como é que vai funcionar? O a qual e o as quais, você já tem um a aqui, ó. Você já tem um a no a qual, você já tem um a no as quais. Então, para haver crase, basta que haja o quê? O emprego da preposição. Ó. Basta haver regência de quê? Da preposição. Então, olha a importância do conteúdo de regência para a nossa aula, né, de crase. Então, ó, se o verbo ou o nome
exigiu a, se o verbo ou o nome exigiu a, este a vai voltar para antes do relativo a qual e as quais. E aí o resultado disso será a qual com crase e as quais. Então essa que é uma habilidade que você tem de ter, de pegar o a qual e o as quais e analisar à frente deles há um termo que rege o emprego da preposição a. Então olha só os exemplos aqui, ó. A vaga a qual tenho visado. Perceba, por que aqui há a crase, ó? Olha só. Independentemente de regência, você já ia empregar o quê? A qual aqui. A vaga a qual tenho, a vaga a qual tanto tenho visado. Então, para que haja crase, necessita de quê? De uma preposição. A preposição você identifica à frente deste pronome. Então, você tem, ó, visado, visar, na relação de desejar, rege a. Então, como rege o emprego de preposição, ó, aí você vai ter, ó, a preposição a. Então, confirma o quê? Que há crase. Novamente aqui, ó, independentemente de regência, você já ia empregar qual? A loja a qual paguei. Para identificar que há crase, você tem que confirmar se está havendo a preposição a. Tá aqui, ó, quem paga, paga a alguém. Como quem paga, paga a alguém, tá aqui a preposição a. Agora observe nesse exemplo, ó, a flor a qual aspiro. Para que haja crase, precisa de uma preposição a aí. Aí quando você vem no aspiro, o aspirar está no sentido de cheirar, então vai ser empregado o quê? Sem o auxílio de preposição. Então não tem preposição aí. Por isso que aqui, ó, não há crase. Por isso que aí não vai haver crase no a qual. Então quando você pega aqui, ó, a política a qual não quero mais, ó, não há crase aqui porque, ó, você já tem o a qual aí, que retoma a política. Para ter crase tem que ter a preposição. Mas, ó, a qual não quero mais, ó. Eu não quero. Quem não quer algo. Quem não quer alguém mais em minha vida. Então, o verbo querer aqui não exige preposição a. Como não está exigindo, não haverá crase aí. Não haverá a crase. Por isso que não tem. Então você veja aí, né, como é que funciona. Se exigiu a, haverá crase. Dois exemplos com crase, você vê o padrão, como é que você faz para identificar. E um exemplo aqui que não tem crase quando o verbo não exige o quê? Não exige a preposição. Tranquilo? Então, 14, letra D a resposta. 15. A 15 diz assim: o emprego do sinal indicativo de crase está adequado à norma padrão na seguinte frase. Ó, os agricultores são expostos a riscos, não há crase, porque riscos é masculino, não há crase porque formou a mais plural. Olha B, referência a uma porcentagem, eu tenho a mais artigo indefinido, certo? Não há crase na D, visava fixar, eu tenho a mais verbo. Na E, eu tenho a famílias, ó, eu tenho aqui a mais plural. A resposta da 15 é a alternativa de letra C. Evita danos nocivos à saúde. Evita danos a algo. Então, ó, danos nocivos rege o emprego da preposição a. Vou substituir saúde por, coração. O coração. Como é que vai ficar?
Agricultura sustentável evita danos nocivos ao coração. Então eu tenho uma regência de A mais, né, o artigo A do substantivo saúde. Então isso aqui resume muito essa questão 15, resume muitas questões da SES Gran Rio, em que você tem casos de crase proibida na A mais plural, A mais masculino, na B você tem A mais artigo indefinido, na D você tem A mais verbo, na E você tem A mais plural, a resposta é a alternativa de letra C. Então a resposta aí da 15, letra C. Então é isso, pessoal. Fechamos aí então o conteúdo de crase, revisamos regra geral, casos de crase proibida, fundamental e alguns detalhezinhos em relação à crase. Beleza?